Olá a todos. É, Bom dia para quem é bom dia, boa tarde para quem é boa tarde, boa noite para quem é boa noite. Quero agradecer o convite do meu grande amigo, incentivador, pessoa a quem eu tenho um respeito e admiração muito grande, que é o Carlos Seara, é idealizador desses cursos, não é? Para levar o conhecimento a todos vocês. Ele pediu-me que eu fizesse 2 aulas, essa será a primeira das nossas, e eu quero transmitir para vocês algumas coisas, alguns ensinamentos desse assunto do qual eu tenho feito essa especialidade e tenho procurado me atualizar bastante para sempre ter esse conhecimento para levar para todos. O tema de hoje será a memória do idoso. Então, para eu falar da memória do idoso, eu teria que dar uma explicação para vocês de qual que é o funcionamento da memória, como que a memória funciona, como que a memória ela é, digamos assim, processada para que as pessoas possam realmente entender o seu mecanismo de funcionamento, não é? Próximo, por favor. Os slides estão sendo passados diretamente de Blumenau, então nós estamos trazendo para vocês essa informação. Essa preocupação que todos nós temos, deu branco, e agora? Puxa, o que é essa informação? Puxa, eu não me lembro, como é que é mesmo? Isso não é só da pessoa idosa, isso faz parte de todas as pessoas. Os jovens têm muito disso também. Ah, puxa, esqueci, como é que é? Mas acontece que quando deu esse branco, realmente as pessoas ficam muito mais preocupadas quando tem uma idade mais avançada. Porque todos nós temos um medo, uma preocupação muito grande, não é? De ir para um estado de demência, que isso é algo que ninguém quer. Porque de todos os problemas que a pessoa possa ter na vida, um dos mais temidos realmente são os estados demenciais, nos quais a pessoa perde a sua dignidade, é muito dependente, traz um transtorno muito grande para si, para a família. Então, tem muitas coisas aí que não são nada agradáveis. Então, há uma preocupação muito grande quando esses brancos começam a ficar muito seguidos e a pessoa acaba se preocupando, claro, e a família também, porque daí a pessoa é muito repetitiva, esquece coisas básicas, não é? E o fantasma do Alzheimer está por aí, principalmente em nossa população que está envelhecendo muito rapidamente. Na próxima aula a gente vai falar sobre isso, mas para vocês já terem uma ideia do que isso vai acontecendo para todos. Bom, próximo, por favor. Então, o que é a memória? A memória, nós temos assim que entendê-la de uma forma muito simples. Aí tem uma definição que é aquela capacidade de escrever, conservar e relembrar os fatos e sensações da nossa vida. Mas eu tenho uma definição particular que eu ouvi numa das aulas, num dos estudos, que eu sintetizo tudo na seguinte situação. A memória é a nossa identidade. A memória, se ela nos faltar, nós não sabemos quem somos, não sabemos quem nós já fomos ou que seremos. Então, eu acho que a melhor definição de memória é que ela é a nossa identidade. Porque se nós não a tivermos, nós seremos perdidos. E a gente vai dar valor a ela realmente quando ela for perdida. Então, se nós entendermos que a memória é a nossa identidade, eu acho que essa definição está de bom tamanho. Com ela, com a memória perfeita, nós sabemos fazer tudo, lembramos de tudo, fazemos aquilo que é preciso. Se ela nos faltar, realmente aí a coisa complica. Próximo, por favor. Bom, e como é que funciona essa memória? Primeiro, para a memória funcionar perfeitamente bem, ela precisa, não é, que os órgãos do sentido, visão, audição, olfato, tato, sistema gustativo, estejam em perfeita harmonia. Porque não adianta, por exemplo, você mostrar para uma pessoa que não escuta bem uma sinfonia maravilhosa que ele não vai entendê-la. Aquela pessoa, por exemplo, que tem um problema de olfato, um cheiro maravilhoso, um perfume, ela não vai sentir esse cheiro e ela, consequentemente, não vai reter essa informação desse cheiro e não vai poder transmitir depois ou sentir novamente a mesma fragrância, digamos assim, não é? Então,
Se tiver alguma falha em algum desses setores, vamos dizer assim, já de início, seja na visão, seja na audição, no olfato, no tato ou na gustação, realmente a pessoa não vai poder reter essa informação. Isso é o básico, não é? Porque se a pessoa não puder ler, não puder ver, ela não vai poder reter aquela informação. Da mesma forma que os outros órgãos do sentido também. Então, a coisa funciona assim. Próximo, por favor. Então, primeiro de tudo, para a gente ter uma boa memória, a gente tem que ter atenção. Se a gente não tiver atenção naquilo que a gente está fazendo, naquilo que a gente está aprendendo, realmente nós teremos uma dificuldade muito grande em reter a informação. Por exemplo, eu estou aqui falando para vocês, estou explicando uma aula, mas algum de vocês, hipoteticamente, de repente está preocupado que o carro ficou parado em outro lugar, tem que terminar a aula para buscar o filho, a esposa, ou tem que fazer o atendimento. Quer dizer, desviou a atenção, a memória ela é, digamos assim, anulada, porque você não está concentrado naquilo. Então, se você não tiver atento ao que está sendo feito, você não tem essa capacidade de reter essa informação. Essa informação, você tendo atenção, essa informação entra em você, e daí você tem esse registro, não é? Dessa informação, e daí, quando entra essa informação e esse registro, a sua, vamos dizer assim, esse dado, ele vai ser codificado. É interessante? Não é interessante? Vale a pena ficar com isso dentro? O nosso cérebro trabalha com isso. Por quê? Porque nós recebemos, ao longo do dia, muitas informações. Muitas informações. Por exemplo, para ouvir até aqui, tinha sinal fechado, sinal aberto, tinha carros passando, tá chovendo, tá, uma porção de coisas, são coisas que a memória não precisa ficar guardando aquilo. Porque o nosso, vamos dizer assim, HD também tem lá um certo limite. Então, o próprio cérebro vai codificando aquilo que é importante para nós, aquilo que nós nos esforçamos para realmente reter dentro de nós, não é? Que a informação vem, é elaborada, aí o cérebro codifica e armazena aquilo que realmente for necessário. Aquilo que, como eu disse a vocês, são informações desnecessárias, não há por que o cérebro ficar guardando isso. Então, funciona assim. Então, atenção, o registro com essa codificação. Próximo, por favor. E o armazenamento. Então, aquela informação foi importante, é interessante, ela vai ser retida, quer por algum tempo, vamos dizer assim, se for, como eu vou explicar, a memória de curto prazo daqui a pouquinho, é aquela informação que é de um recado que você vai dar logo, deu o recado, já não interessa mais, ou é algo importante. Por exemplo, esta aula é importante, então eu vou retê-la, vou ter atenção, já codifiquei e vou armazená-la dentro do meu cérebro. No momento que eu precisar, eu vou ter a etapa final, que é a evocação, que é aquilo que estava armazenado, e nós retiramos desse armazenamento, da gavetinha, cada um tem uma maneira de entender isso, não é? Então, você resgata essa informação. Isso é muito comum, por exemplo, você vai fazer uma prova, seja um aluno, seja quem for, vai fazer uma prova, e essa prova, ela está com dificuldade, você vai usar aquilo que você reteve, aquilo que está armazenado, para você evocá-la, ou evocar essa informação no momento correto. Próximo, por favor. Então, sinteticamente, você tem a atenção, como eu já expliquei para vocês, e a atenção é muito importante para você reter essa informação, não é? Baseado naquilo que eu falei, que os órgãos dos sentidos perfeitos. Você tendo essa atenção, você vai entender, vai codificar essa informação, você vai armazená-la, vai ficar lá em determinado lugar do seu cérebro, as pessoas dizem, como eu acabei de falar, uma gavetinha, cada informação ali, e quando você precisar, você vai recuperar essa informação que está guardada lá. Aí você vai falar, puxa, agora eu me lembro disso, seja em que momento for da sua vida. Então, basicamente, sinteticamente, são essas as ações que nós temos que ter na nossa retenção, não é? Das informações do nosso dia a dia. Aquilo é interessante, o cérebro vai guardar. Aquilo não é interessante, é desnecessário, deixa para lá. Não há necessidade mais. Próximo, por favor. Bom, e daí nós entramos, então, naquilo que classificamos, não é? Como os tipos de memória. Tudo isso que eu estou falando para vocês é para dar essa informação, essa orientação, para nós chegarmos realmente
no título da aula, que é a memória do idoso. Nós temos dois tipos de memória. Nós temos memória de curta duração, que é essa memória recente, que eu vou explicar para vocês, e a de longa duração. Então, esses tipos têm algumas subdivisões que nós veremos a seguir. Próximo, por favor. Bom, a memória de curto prazo é aquela memória recente. É aquela memória que, por exemplo, você tem... Alguém fala para você, ó, ligue para o meu telefone, é um determinado número. Você guarda aquilo rapidamente, liga, mas se aquele número não lhe é interessante, aquilo não trazia para você assim, nenhum interesse maior, você acaba esquecendo aquilo e apagou da sua vida, né? Então, essa memória, ela fica, vamos dizer assim, essa retenção, por um curto espaço de tempo. Usou aquilo, foi-se embora. Por exemplo, vocês têm uma consulta, um encontro, uma aula, às 2 horas da tarde de hoje, um exemplo. Aí você fica guardando, puxa, eu tenho que estar lá às 2 horas. Você foi lá, já assistiu a aula, deu aula, fez o que teve que fazer, aquela informação se perde, porque não tem porque você ficar guardando algo que já aconteceu, já passou, você já fez, não é? Isso vale para encontros, vale para guardar uma informação, um recado, seja o que for. Então, essa informação que você tem como memória de curto prazo, ela vem, você a retém, e depois você já usou, já fez aquilo, não precisa mais dela. Se ela for tão necessária, aí ela vai para longo prazo. Por quê? Porque era importante. Por exemplo, é um telefone de uma moça ou de um rapaz que alguém está interessado. Opa, eu vou lá porque isso aqui pode ser interessante. Então, te dá o telefone e você fala, vou reter essa informação que é importante. Então, ela já sai do curto prazo e vai para o longo prazo. Poxa, é um contrato de trabalho, puxa, eu tenho que... um encontro, é um telefone importante, que isso vai me ser importante para a minha vida. Aquilo você vai procurar guardar mesmo. Guardou, reteve, vai para a memória de longo prazo. Memória de curto prazo, usou, ela já não precisa mais estar tão presente na sua vida. Próximo, por favor. Então, aquilo que eu falei, qualquer informação que tenha estado na memória de curto prazo, e se você não usá-la, ela vai estar perdida. Não precisa mais dela, como eu acabei de explicar. Porém, se essa informação de curto prazo, a princípio, for de interesse, o seu cérebro vai reter isso, vai guardar e vai passar, então, para as gavetinhas da memória de longo prazo. Próximo, por favor. Bom, então, essa é a memória de curto prazo. Vocês vão ver que essa memória de curto prazo, ela tem algumas divisões, que é um terreno um pouquinho mais complexo, mas, basicamente, é isso que eu passei para vocês. Isso, dúvidas, estou combinando com a Daiane, para nós nos reunirmos uma noite dessa, parece que dia 30 ou 1º, e daí, se tiverem algumas dúvidas, a gente pode esclarecer, caso vocês não entendam, não é? Algo que está sendo falado aqui. E o segundo tipo de memória é memória de longa duração. É aquilo que você reteve dentro da sua mente, não é? Tudo que passou na sua vida, tudo que você aprendeu, seus conhecimentos, é tudo aquilo que você teve retido. Nós chamamos também a memória de longa duração como memória cristalizada. Quer dizer, aquilo está cristalizado dentro de você. Foi ou foram fatos importantes que você reteve dentro da sua memória, e essa retenção acabou trazendo para vocês uma lembrança importante, boa ou má, isso cada um tem a sua informação, não é? Por exemplo, é muito comum que pessoas que sentem, né, vamos dizer assim, um determinado cheiro, esse cheiro evoca a infância, evoca uma situação boa ou não, né? A pessoa ouve uma música, isso é muito comum, e essa música remete a um tempo da juventude, da infância, dos pais, ou do namoro, seja lá do que for. Então, isso ficou retido e, num dado momento, isso pode ser reacendido por um estímulo que faz com que você evoque aquela informação antiga. Próximo, por favor. Bom, agora essa memória de longa duração, que é essa que a gente procura estender um pouco mais na explicação, essa memória de longa duração, ela tem duas divisões, que é a memória declarativa explícita e a implícita. Eu vou explicar outra, vou explicar didaticamente cada uma delas.
A memória declarativa explícita é saber que é aquela que você tem a informação que é consciente, você tem que lembrar, você tem que pensar para falar dessa memória. Ela não vem naturalmente, você tem que pensar. Ela é dividida em duas partes. A memória episódica ou autobiográfica, que é referente a fatos da sua vida, da sua infância, data de aniversário, data dos pais, encontro com os pais, aniversário da família, seu aniversário, filhos, netos. Então, é a memória autobiográfica. É aquela memória que o remete a eventos da sua vida. Por isso que já diz autobiográfica. E essa memória autobiográfica, ela tem uma característica muito importante, que ela é retida, o que você mais guarda informações, e vocês podem fazer essa comparação, todos nós guardamos mais essas memórias, vamos dizer assim, autobiográficas, dos 10 aos 32 anos. Então, tudo que nós temos, a grande parte das nossas informações, de toda a nossa vida, principalmente para quem já passou dos 32, você está mais para frente, é nessa fase que a gente guarda e retém mais as informações, dos 10 aos 32 anos. Interessante isso, né? E a segunda é a memória semântica. Essa memória semântica, ela refere-se ao nosso conhecimento geral, ao que nós sabemos das nossas viagens, o que nós sabemos do que aconteceu no mundo, do que nós estudamos, capital dos países, datas de descobrimentos, o estudo da medicina, o que nós aprendemos em clínica médica, em cirurgia, seja lá o que for. Então, isso tudo está na memória semântica, seja de cultura, de ciência, do que vocês imaginarem. Então, essa memória de longo prazo, você tem que pensar um pouquinho para poder falar. Por exemplo, é como que era mesmo a Quinta Sinfonia de Beethoven, um exemplo. Daí você começa a lembrar dela, você tem que pensar um pouquinho para lembrar dela. Da mesma forma, assim, qual a capital, sei lá, da Croácia? Puxa, da Croácia, você tem que pensar para falar. Então, quer dizer, tudo isso você tem que realmente pensar um pouquinho para falar. Diferente da próxima que eu vou dizer a vocês. Então, quando a pessoa se diz assim, puxa, mas eu estou esquecido, já não lembro tanto disso ou daquilo, normalmente ela esqueceu uma dessas duas situações, ou da autobiográfica, ou da memória semântica. E essa memória semântica é muito comum nos alunos de medicina, ou os alunos em geral, na hora de fazer a prova, né? Ou porque estão ansiosos, ou porque esqueceram mesmo. Então, quer dizer, é o conhecimento da ciência, o conhecimento do estudo, que naquela hora faltou. Ou lembrou também, não é? Vai depender muito de como está o seu conhecimento, o conhecimento, no caso, do aluno. Então, o próximo, por favor. Isso. Que é a memória não declarativa. A memória não declarativa é aquela que você não precisa pensar para fazer, é saber como. A outra, você tinha que pensar como fazer. O conhecimento vem naturalmente. Por quê? Porque está retido dentro de você. É uma habilidade, é um procedimento, não é? Por exemplo, você vai dar um nó no cordão do seu sapato. Você não precisa pensar se você vai passar o lacinho para cá, o lacinho para lá, aquilo sai naturalmente. Você sabe andar de bicicleta? Você pula na bicicleta e vai. Você vai pegar seu carro? Pega, você sabe onde ligar, você não precisa ficar pensando, puxa, onde que eu vou ligar? Puxa, será que eu vou pôr o pé aqui, o pé ali? Quer dizer, isso já vem tão automático que você nem precisa ficar imaginando como vai ser. A não ser que você não saiba dirigir ou não saiba andar de bicicleta, aí é outra conversa. Mas quando aquilo é habitual, aquilo sai naturalmente, não é? Não precisa ficar pensando como fazer. Aquilo vem de uma forma bem tranquila. Próximo, por favor. E essa memória não declarativa, ela é dividida em algumas situações também. Tudo tem algumas divisões para que nós possamos entender depois o que pode faltar no idoso em referência a uma pessoa mais jovem. Então, ela é dividida em algumas partes. Primeiro, a memória de procedimento. São habilidades e hábitos, né? Aquilo que eu acabei de dizer para você, o procedimento. Tem pessoas, por exemplo, que sabem tocar piano ou tocar algum tipo de instrumento. Deixou por alguma razão. Mas se um dia ela chegar na frente de um piano, ela pode não ser uma um exímio pianista, mas vai saber dedilhar, vai saber tocar alguma coisa. A pessoa já andou de bicicleta, ela tem lembrança de como andar de bicicleta, ela já sabe mais ou menos como deve fazer, como deve se portar. Então, quer dizer, essa habilidade
E esses hábitos que a pessoa adquiriu ao longo da vida, nós chamamos, então, de procedimento. Aquilo sai naturalmente. Você faz hábitos naturais, e vocês imaginem quantos, sem ficar pensando de como fazê-los. O outro é a memória priming. Essa memória priming é a memória por dicas. Por exemplo, você pega trechos de frases, faltando alguma sílaba, mas você consegue ligar aquilo. Você, por exemplo, tem um comecinho de uma música, o resto vem. Você quer lembrar de alguma coisa, e alguém lhe dá uma dica da primeira frase, da primeira palavra, da primeira sílaba, aquela vem direto. A gente usa muito essa memória prime no treinamento de idosos que estão demenciando. De que forma? Por exemplo, a gente pede para o familiar perguntar para o idoso nome de alguns familiares. Nesse caso, por exemplo, desses familiares, vamos dizer que um chama-se Anastácio, por exemplo. Aí, o que você vai fazer vai ser assim, por exemplo, você vai falar para o paciente como é que é o nome do tio Anastácio. Ele não vai falar o Anastácio, mas fala assim, era o tio Anas, aí de repente sai a palavra inteira, entendeu? Então, tudo isso é algo assim que você dá uma dica e o resto vem. Uma música, você quer lembrar aquela música, uma sílaba, alguma coisa, aquilo vem. Então, quer dizer, esse é o tipo de memória que nós chamamos de memória prime. Próximo, por favor. Depois nós temos a memória que nós chamamos associativa. Por exemplo, por que nós temos medo de cobra? Medo de um animal feroz? Não é mesmo não tendo vivido isso? Isso é assunto para uma outra aula também, que nós chamamos hoje de epigenética, né? Mas vamos dizer o natural. Por que a gente tem medo de pessoas, tem medo de aranha, né? Vamos dizer assim, essa memória, a memória associativa com alguma coisa. Você ouve, por exemplo, um rugir de um leão, você já fica com medo. Você vai no zoológico, vê isso, já fica assim, não é? Ou então, ao contrário, você, por exemplo, sente aquele cheirinho, principalmente quando a gente em estádio de futebol, né? Hoje está tão difícil, nem vamos mais, e você sente o cheirinho lá do churrasquinho de gato. Então, aquilo ali é tão bom, né? Mas talvez a carne não seja tão boa, mas aquele cheiro que vem te induz a um sabor delicioso, alguma coisa assim. Isso foi uma das formas que chegou através de Pavlov, né? Que fazia esse experimento com cachorros, o cachorro salivava. Nós também salivamos, né? Ao sentir um cheiro, algo que nos remete assim, alguma coisa gostosa, né? Aquilo nos lembramos disso e ficamos imaginando quanto aquilo deve ser bom. E a não associativa. Vocês sabiam que o piscar, o salivar, o engolir são situações que dependem da memória? Só que para nós a gente não associa isso. Aquilo está tão dentro da gente que a gente nem imagina que a memória seja importante. É um dos tipos de memória, a memória não associativa. Da mesma forma, por exemplo, que a gente vai passando lugar, ouve um miadinho de um gato, você passa batido naquilo porque não te traz nada, aquilo não lhe traz, como é que eu vou dizer, nenhuma informação maior, assim, porque não vai ter perigo, um gatinho e tal. Então, quer dizer, você despreza aquilo, diferente da associativa, porque se for um leão, você já vai ficar com medo. Mas o gatinho, você já nem não liga, não é algo assim que você não associa o gatinho a um perigo, diferente da memória associativa. Espero que vocês estejam entendendo, as dúvidas que vocês tiverem, vocês vamos combinar com a Tayana como que vocês podem me enviar as dúvidas, não é? Para eu poder esclarecê-las. E, sinteticamente, então, são esses tipos que eu quero explicar, do que nós falamos até agora. A memória declarativa é aquela que você realmente são de fatos da sua vida, do que você estudou, da tua cultura geral, da tua ciência, daquilo que você sabe, é a memória semântica, como nós falamos. E a episódica ou autobiográfica, lembrança do casamento, a lembrança até de separação, muitas vezes, a gente não quer nem lembrar disso, mas dos filhos, então a sua memória pessoal. E a não declarativa é essa que eu falei para vocês, né? A pessoa chega, vai tocar o instrumento, a pessoa vê um animal, já fica com medo, a pessoa também tem a memória prime. Então, quer dizer, é o condicionamento que você tem baseado numa situação que chega até você. Então, resumidamente, são esses dois tipos de memória, né?
A declarativa, que você tem que pensar para falar, e a não declarativa, que sai naturalmente. Ok? Bom, o próximo, então, por favor. Só vou tomar uma aguinha aqui. Bom, agora nós chegamos, então, ao motivo da aula, né? Fazendo esse preâmbulo, fazendo essa apresentação, então, a pessoa vai envelhecendo. O que muda? O que vai mudando para nós podermos entender o que muda, principalmente na memória do idoso? Alterações morfológicas. Se você fizer ressonância magnética, tomografia no cérebro de um idoso, vocês vão notar que o peso e o volume sempre vem lá, peso e volume diminuídos. Isso é natural. Há uma diminuição dos neurônios, uma diminuição do córtex, então esse volume é menor. Você vai, se fizer algum exame também, a quantia talvez de neurotransmissores também será menor. E alguns cérebros já, dependendo da pessoa, já tem algumas placas neuríticas, emaranhados neurofibrilares, que são já um prenúncio de um futuro Alzheimer, digamos assim, não é? Não que todos tenham, mas as modificações mais comuns são essas. Mas aí tem um detalhe muito importante também. Não é porque, por exemplo, diminuiu neurônios, ou porque o cérebro é menor, que o idoso não vai aprender, que o idoso não tem condições de ter novos aprendizados, ensinamentos de jeito nenhum. Pode ser um pouco mais lento, como veremos. Mas acontece que os neurônios que vão sobrando, eles fazem novas conexões, novas sinapses, e essas sinapses vão mantendo a informação. Então, é um erro muito grande achar que a pessoa de mais idade ela não vai aprender. Ela pode ser um pouco mais lenta no aprendizado. Não vai ser tão rápido como uma pessoa de 20 anos. Mas isso não impede dela aprender, e é o que a gente estimula muito, que a pessoa tenha sempre essa forma de aprendizado. Porque uma das grandes situações benéficas, e veremos isso ao final, para a pessoa manter uma boa memória, é usá-la a vida inteira. Não tem mecanismo melhor de você manter uma boa memória do que usá-la sempre. Usá-la em aprendizados novos, procurando ter o que nós chamamos de reserva cognitiva. Essa reserva cognitiva é o tanto que a gente estimulou esse cérebro. O cérebro não é um músculo, mas ele age como tal. Quanto mais você exige dele, mais ele expande o seu conhecimento, mais ele retém informações, que também há no cérebro uma outra situação que nós chamamos de neuroplasticidade. O que quer dizer isso? Que o cérebro ele pode expandir-se. Da mesma forma que o músculo pode expandir-se, o cérebro também pode expandir-se. Então, são duas situações muito importantes. A neuroplasticidade, que você tem que usar sempre o teu cérebro para expandi-lo, e essa reserva cognitiva, que uma coisa está ligada à outra. Quanto mais ensinamento, quanto mais conhecimento você reter, muito melhor você vai ter um envelhecimento e, com certeza, vai afastar, numa grande maioria, numa grande porcentagem, um estado demencial quando ficar mais velho. Não é? O próximo, por favor. Bom, e a memória e envelhecimento? As mudanças no desempenho da memória existem. É natural que há uma diminuição, uma dificuldade maior. Não quer dizer que não vai aprender. A rapidez do idoso é menor em atuar, em responder prontamente alguma coisa, ele pensa um pouco mais. E aqui tem um capítulo muito importante, que não tem muito a ver com a questão de memória e envelhecimento, mas tem da memória em particular, com o envelhecimento sim, que é o motorista idoso, né? Que o motorista idoso ele é mais lento nas suas ações. Ele não é tão prestativo, assim, na questão de um perigo iminente, ele vai levar uma fração de segundo que às vezes pode ser fatal. Então, quer dizer, há realmente uma certa lentidão em relação ao mais jovem, mas isso não impede de que ele faça as coisas como sempre fez. Claro, ele está sendo demenciado, ele tem um Parkinson, aí é outro problema. Aí realmente, isso a gente enfrenta no dia a dia, que a família vem, doutor, por favor, fale para ele não dirigir mais, peça para ele não fazer o que ele faz, quer dizer, então, é muito difícil, quer para o médico, quer para o familiar, porque o idoso, se ele estivesse na fase leve da demência, ele pode realmente achar que sabe das coisas e acaba fazendo as coisas erradas.
Então, isso tem que ter muito cuidado também. E uma coisa importante, que é o que nós vamos ver em seguida, que nem todos os tipos de memória, elas deterioram, vamos dizer assim, elas diminuem na mesma porcentagem. Como eu passei, fiz aquele preâmbulo explicando para vocês os tipos de memória, nós vamos ver agora aqueles tipos de memória que diminuem mais e aqueles que se mantêm. Próximo, por favor. Então, o que diminui mais em questão de memória em relação ao envelhecimento? Primeiro é a memória prospectiva, que é a memória relacionada ao tempo. Essa memória ela está relacionada à memória de curto prazo, que é aquela memória do seguinte. Por exemplo, prospectiva quer dizer você está prospectando o que você vai fazer depois. Você vai, por exemplo, assim, puxa, amanhã eu tenho uma consulta médica. Então, se você não pensar, vamos dizer, não praticar isso, e a tua memória não for boa, às vezes você esquece o compromisso de ir ao médico, de fazer as coisas. Quer dizer, aquilo que você prospectou para fazer depois, o idoso às vezes esquece. Muitas vezes a consulta médica ou um compromisso, seja de que forma for, algum familiar tem que lembrar. Então, quer dizer, esse é um dos tipos de memória em que a pessoa realmente pode ter, no seu envelhecimento, um prejuízo. A memória episódica, que é a memória autobiográfica. Isso é uma coisa interessante, e eu atendo tantos idosos aqui. Aí você faz perguntas, por exemplo, de como que era a sua vida há algum tempo atrás, ou, por exemplo, quantos filhos, até aí vai, até os filhos. Mas quando você começa a perguntar o número de netos, ou quando faleceu o marido, ou quando faleceu a esposa, ou algum fato da sua vida pessoal, às vezes não vem tão fácil. Às vezes ele se perde um pouquinho, sabe? É interessante que a sua própria memória da sua vida é uma das que ele tem mais dificuldade, ele ou ela, né? Tem mais dificuldade em lembrar. A memória de trabalho, que é muito comum, né? Não só para idoso, para alguns mais jovens também, não é? Por exemplo, puxa, onde eu deixei o óculos? Puxa, meu celular onde está? Ou se não, vai na cozinha e esquece que ia fazer na cozinha, abre uma porta, gaveta, seja for, mas o que eu queria aqui, não é? Isso, no jovem também é comum, mas no idoso é mais comum. Dele, por exemplo, alguém passa um recado, ô pai, hoje à tarde vem a fulana aqui, não esqueça de falar isso. Se ele não pensar naquilo e, vamos dizer assim, armazenar aquela informação, vai embora. Então, essas dificuldades têm muito grande, sim, na pessoa que está envelhecendo, no velho mais, né? E a capacidade de multitarefa, né? Quer dizer, você pedir mais de uma coisa ao mesmo tempo, às vezes o idoso se atrapalha muito, principalmente se ele já tiver algum grau de declínio cognitivo. Ó, pega isso, vai lá, depois pega, faz outra coisa e tal, embananou tudo. Ele realmente vai se perder. Então, só rapidamente repetindo. Então, aquela memória do compromisso de amanhã, essa pode ser prejudicada. A memória dos seus fatos pessoais também. A memória de trabalho, né? Você está trabalhando a memória, puxa, eu deixei o celular aqui, deixei o óculos, aí você não lembra. Se você não tiver organizado, deixar sempre no mesmo lugar. Ou vai fazer como eu falei, vai na cozinha, vai na sala, seja onde for, não lembra exatamente o que ia fazer, esquece o nome de alguém, ou esquece muito mais que isso, né? E essa capacidade de coisas, de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então, essas são as memórias que realmente elas podem estar diminuídas com o envelhecimento. Não necessariamente se a pessoa tiver demência. E aqui, o que é estabilizar? O que estabiliza? Se aquela prejudicar, tem algumas que não se perdem tanto, que elas se estabilizam ao longo da vida, né? A primeira é a declarativa semântica, que é, por exemplo, o que você fez de estudos, o que você estudou, o que você aprendeu, o que você reteve na sua vida, como eu já lhes disse, a parte cultural, científica, pessoal e episódica, daquilo que você aprendeu. Por exemplo, eu tenho pacientes que eles podem declarar na minha frente, se eu tivesse tempo, né? Por exemplo, um poema, uma poesia do Castro Alves, que eu já vi aqui, do Navio Negreiros, por exemplo. Ele fala de cor e salteado. Ele fala poesias, ele canta. Por quê? Porque isso está guardado nessa memória semântica. É das últimas a serem perdidas. É aquilo que nós falávamos sobre música, eu quero ver se ainda há tempo de passar um videozinho para vocês, em que a pessoa retém aquilo, pode falar. Ela lembra de um poema, ela pode falar o poema, mas talvez ela não lembre do que jantou ontem.
que você jantou ontem? Puxa, não sei. Onde você foi ontem? Ontem, puxa, e fica aí perdida, não sabe. Então, quer dizer, a memória de curto prazo está prejudicada, mas essa memória de longo prazo semântica, essa está mantida. E a outra é a não declarativa. A não declarativa é essa que eu disse a vocês, que a pessoa tocava instrumento, era músico, e foi envelhecendo, mas se ele ficar na frente desse instrumento, ele pode sim, até se não tocar perfeitamente, mas ele pode saber como fazer. Ou se ele, por exemplo, sabia andar de bicicleta, imagina, com 80 anos talvez não vai andar, mas ele sabe os passos que tem que fazer para dirigir. Essa não declarativa também demora mais para assumir na pessoa, principalmente naquele que está demenciando. Bom, então quais são as causas mais comuns da falha de memória? Isso vale para qualquer idade. Claro que para o idoso mais, que o nosso assunto é idoso, mas vale para qualquer jovem também. Primeiro é a atenção, como nós já dissemos lá atrás. Se você não tiver atenção naquela informação inicial, o resto pode esquecer. Você não vai lembrar mesmo. Se você não estiver prestando atenção na aula, no ensinamento, naquilo que você está fazendo, no recado que lhe é dado, naquilo que você tem que ser mantido, você vai esquecer mesmo. Né? Então tem que procurar realmente ter atenção naquilo que está fazendo e concentrar naquele fato. E o que realmente nos dá um grande prejuízo nos dias de hoje é que nós chamamos de tríade nefasta do século XXI, que são a ansiedade, a insônia e a depressão. Essas três doenças, juntas ou separadas, são realmente as grandes causas dos esquecimentos. Não necessariamente demenciados, embora a depressão já é meio passo para a demência. Né? Então, se você tratar corretamente a ansiedade, a insônia, a depressão, você pode ter sim, em qualquer das idades, não só na terceira idade, não só para o velho. Você pode ter no jovem também. Se essas três doenças forem corretamente tratadas, a pessoa pode ter sim uma melhora da memória, pode recuperar. Mas não sendo tratada e a pessoa ter esses problemas, infelizmente, só vai piorar a sua memória. Próximo. Então, quais são os fatores que podem realmente trazer prejuízo? Próximo, por favor. Que podem realmente trazer um prejuízo total, parcial, na questão da memória e principalmente declínio cognitivo. Né? Trauma de crânio. Trauma de crânio é muito comum a pessoa ter um trauma de crânio, dependendo da intensidade desse trauma, não é? É a pessoa ter amnésia, não é? Retrógrada, anterógrada. Então, a pessoa tem uma pancada na cabeça aí, seja de que forma for, né? E a pessoa não lembra de fatos passados, ou não retém fatos novos, seja o que for. Então, essa é uma das consequências de um trauma de crânio. Alcoolismo, né? Nem falar do alcoolismo é chover no molhado, né? Quantos prejuízos o alcoolismo não traz, né? Um tumor cerebral que vai tomando conta de áreas do cérebro, áreas responsáveis por informações, por retenção de memórias, doenças cerebrovasculares, aí entra acidente vascular encefálico, e algo que é relativamente novo, que é na insuficiência cardíaca. Hoje à noite eu vou participar de uma live que é justamente insuficiência cardíaca e memória, porque nós todos, de uma geração mais antiga, digamos, de medicina, e até alguns mais novos, temos que uma insuficiência cardíaca ela é caracterizada por fadiga, dispneia aos pequenos esforços, dispneia paroxística noturno, edema de membros inferiores, e fica por aí. Acontece que hoje já tem um dado novo na questão do cardiopata com insuficiência cardíaca, que é memória. Por quê? Porque o fluxo cerebral, o débito cardíaco sendo diminuído, o fluxo cerebral é menor, e também, por esse fluxo menor, por essa diminuição de oxigenação e esse fluxo não sendo corretamente distribuído, digamos assim, vai havendo microêmbolos, microinfartos, e a pessoa vai tendo prejuízo, vai tendo deterioração de certas partes do cérebro e leva à diminuição da memória. Então, quer dizer, insuficiência cardíaca hoje, um dado importante, você tem que associá-la, sim, a problemas de memória. As doenças degenerativas cerebrais, principalmente as demências, né? Pode entrar aqui Parkinson, pode entrar outros tipos também de alterações degenerativas, mas a básica, a principal, é a demência mesmo.
drogas e medicamentos, né, tem drogas lícitas e ilícitas que comprometem muito a memória, seja no jovem, seja no velho. E eu já dei uma aula também num desses encontros nossos sobre a questão, por exemplo, da dependência química no idoso, de doenças de drogas ilícitas, inclusive, não é? E medicamentos dos mais variados tipos. E, por último, né, a tríade nefasta que eu acabei de falar agora para vocês, que é ansiedade, depressão e insônia, que são realmente as doenças que vão predominar, já estão predominando e vão predominar muito mais ainda ao longo desse nosso século. Próximo. Então, nós vamos dar aqui uma ideia de uma situação em que, como que você avalia no idoso essas causas do declínio cognitivo. Aqui nós temos um gráficozinho para poder dar ideia para vocês. Por exemplo, o idoso, ele começa a queixar da idade. Existe o que nós chamamos de comprometimento benigno, senescente benigno. Esse comprometimento senescente benigno quer dizer que você esquece alguma coisa, mas depois lembra. Puxa, não lembro o nome daquele cantor, daquela pessoa, daquele parente, mas depois aquilo vem. Então, isso faz parte de todos nós, quer jovens, quer pessoas de mais idade. Depois nós entramos já começa a ficar mais patológico. É quando a pessoa tem um declínio cognitivo subjetivo, que aí a pessoa se acha esquecida. A pessoa tem, assim, vamos dizer, a pessoa tem, por exemplo, uma situação em que, puxa, mas eu estou tão esquecido que tem, vamos dizer assim, aquela preocupação, puxa, mas estou um pouco esquecida, e fica naquilo. Um fator maior, que daí já é intermediário entre o normal e a demência, é o comprometimento cognitivo leve, em que a pessoa faz quase todas as suas atividades no dia a dia, porém, ela tem já o esquecimento de muitas coisas. Aquilo que já estava condicionado, a pessoa já fica, digamos assim, faz como vinha fazendo, mas já começa a ficar esquecida, já começa a não lembrar de tudo. E isso tem 3 situações. Pode estabilizar ali, nesse comprometimento cognitivo leve, pode, com bom trabalho, principalmente não medicamentoso, com algumas orientações, pode regredir, ou até 40% pode caminhar para a demência, que é o estágio pior de tudo, não é? Então, quer dizer, nós temos esses 4 tipos, desde o normal até o estado demencial, sendo que na demência nós temos 3 tipos, né? 3 classificações. A leve, que muitas vezes se confunde com comprometimento cognitivo leve, a moderada, não é? E a final ou grave. Então, daí, realmente, nessa final ou grave, é onde a pessoa realmente é dependente totalmente de outros. Bom, e aqui nós temos um quadro em que nós temos uma divisão, para vocês terem uma ideia, da porcentagem que tem de doença de Alzheimer. Ela sozinha é responsável por praticamente 50% de todos os tipos de demência que existem. Porém, o que está aumentando muito pelas doenças cerebrovasculares, principalmente as cardíacas, né, as demências vasculares. Essas demências vasculares, hoje, talvez estejam uma porcentagem até maior do que está ali de 8%. Então, está havendo muito hipertensão, diabetes, levando realmente a problemas maiores, né, em termos de coração, fazendo com que a pessoa realmente tenha esse estado demencial. E as demências mistas, né, porque muitas vezes misturam-se a demência de Alzheimer com demência vascular. Os restos são importantes também, mas, digamos assim, a informação ou a importância maior realmente são nos estados de demência de Alzheimer e nas demências vasculares e mistas. E, por último, em termos escritos, nós temos aqui o seguinte: o que nós podemos fazer de fatores positivos e negativos para a pessoa, seja mais jovem, seja de idade, não evoluir para um estado demencial? Então, nós vamos ver lá. Como fatores de risco para ir para uma demência, nós temos problema de sono, nós temos depressão, nós temos ansiedade, como a gente já falou há pouco lá. Abuso de álcool, dieta não saudável, né? Hoje em dia, as pessoas com fast food comem muito. As pessoas não têm alimentação adequada, e com essa alimentação adequada,
pode, no futuro, ter algum problema de falta de algum nutriente, né? Hipertensão, obesidade, né, que é tão comum hoje, tabagismo, os malefícios que o cigarro traz são muito grandes. Diabetes, inclusive sobre diabetes, eu quero dizer algo que há hoje um terceiro tipo de diabetes, que é considerado diabetes tipo 3, é igual a demência de Alzheimer. Então, esse diabetes, o diabetes, que é uma das doenças mais cruéis que tem, porque ataca tudo, ataca os olhos, rins, ataca os nervos, coração, então tem que ser muito bem tratado. O diabetes é uma doença essencialmente tratável, desde que a pessoa tome as medidas necessárias, porém, se não for tratado, os malefícios são muito grandes, inclusive um dos causadores de demência. A dislipidemia, alterações vasculares, e isso levando a um dano neuronal que vai trazer realmente esse problema maior. Em contrapartida, nós temos os fatores protetivos. Nós temos atividade física. Quanto mais educada a pessoa, quanto mais estudos, mais a pessoa tem, vamos dizer assim, tem essa reserva funcional, como eu falei, essa reserva cognitiva que eu disse há pouco para vocês, e ela vai ser gasta com o tempo, mas demora muito mais do que o analfabeto, por exemplo. Quanto menor o grau de instrução da pessoa, maior o risco de ter uma demência. Quanto mais estudada, não que não vai ter, mas pode ter num grau menor, por exemplo. Inclusive, eu estava vendo esses dias, o Sean Connery, que faleceu alguns dias atrás, estava demenciado. E foi uma pessoa que, ao longo da vida, usou muito a cabeça, tinha que decorar texto, ver cenas de filme, aquela coisa toda. Quer dizer, mas quando ele, com uma certa cultura e o entendimento, se demencia, demenciaram 80, 100, 200, sei lá, que não tinham cultura. Então, quer dizer, não é que não vai ter, mas a chance é muito menor do que aquele, vamos dizer assim, que não tem um grau de instrução tão grande assim. Atividade social e cognitiva não é participar de eventos, quer dizer, agora está meio complicado com essa pandemia, mas mesmo assim procurar estar ligado nas situações, interagir com as outras pessoas, quando passar tudo isso, voltar a ter, vamos dizer assim, envolvimento na sociedade, na parte social, filantrópica, na parte altruística, para que isso faz muito bem e a pessoa está relacionada a outras pessoas. Muito importante. A boa nutrição, como a gente falou, não é? E ter essa reserva cerebral, como eu já disse a vocês, que seria a nossa reserva cognitiva. Tendo isso, a sua chance de ter uma demência é menor, muito menor, do que os fatores de risco, como vimos acima, e que pode realmente levar a uma situação maior e em que possa realmente trazer esse benefício a todos. Bom, esse é o último slide, e eu vou pedir, então, para ver se... não, tem mais um, desculpe. É que o vídeo, dá para chegar no vídeo. Então, para encerrar mesmo, mas aqui. Não existem medicamentos específicos para tratamento da perda ou falha de memória. Ah, mas não tem um remedinho aí, o ginkgo biloba da vida? Não tem. Na realidade, a melhor maneira para você ter a memória é exercitá-la. Ainda não, Taiane, ainda não. Tem mais um ainda. Antes desse, Taiane. Antes desse, isso. Tem mais um ainda. A melhor maneira de você ter a sua melhora viva é realmente exercitando. E quanto mais uma informação é repetida ou utilizada, maiores as chances de gravá-la definitivamente. Isso vale para tudo. Por exemplo, vocês assistiram essa aula. Se vocês não verem mais, passou batido. Nem vão lembrar. Talvez daqui a um mês, vocês vão lembrar dela 10%. Agora, se vocês assistiram a aula, vão rever hoje, amanhã, daqui uma semana, daqui uns 15 dias, isso sim vai ficar retido na memória de vocês. Esse é o último slide. Pode passar, Taine. Veja se roda.
senhora, ela foi a primeira bailarina na década de 60 do Balé de Nova York. E o que eu quero apresentar a vocês? E vocês vejam que a memória musical e de procedimento dela está sendo mantida ainda. Mesmo ela já estando na fase final de Alzheimer, como é importante a questão realmente da lembrança desse tipo de memória, não é? É um vídeo que nos deixa realmente emocionados e que faz com que vocês reflitam, não é? Como é importante essa questão de nós podermos ter esse cuidado com a nossa memória. Bom, antes do encerramento final, ficam essas dicas, não é? Que estudar sempre, aprender sempre. Quando aprender alguma coisa, tentar rever aquele fato, procurar reforçar na nossa mente tudo aquilo que a gente aprendeu, que ao longo da nossa vida é que nós podemos realmente ter esse conhecimento para evitar essa doença tão maléfica, não é? Como é realmente a demência ou os estados demenciais, sejam eles quais forem. Eu agradeço pela atenção, desejo a todos um ótimo dia, ótima tarde, ótima noite, não sei o horário que vocês vão assistir, e fico à disposição para perguntas, provavelmente numa das noites que nós iremos marcar. Então, nós teremos um novo encontro, brevemente, e espero que tenham aproveitado. Tudo de bom para vocês e até a próxima.